Fala pessoal, espero que esse vídeo os encontre bem. Hoje o nosso objetivo será preparar o nosso dataset para que possamos treinar o algoritmo usando o YOLO para detecção de objetos, com o nosso exemplo de laranjas. Bom pessoal, então nós estamos aqui, né, com a plataforma que nós vamos utilizar para fazer a anotação das imagens aberta. No nosso caso, nós vamos utilizar o RoboFlow, que é uma plataforma que funciona no nosso navegador mesmo, então na web. No meu caso, eu estou utilizando aqui o Google Chrome, mas vocês podem utilizar o navegador da preferência de vocês. O RoboFlow, ele tem algumas funcionalidades que tornam o processo de anotação muito simples, muito facilitado, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. E isso tudo de forma gratuita. Ele também tem alguns planos que são pagos, mas para o nosso caso aqui, o plano gratuito vai ser mais do que o suficiente. Por outro lado, né, embora ele tenha todas essas funcionalidades, né, eu acho que a grande questão que talvez para alguns de vocês, nos projetos de vocês, seja um limitador, é que o RoboFlow, na sua versão gratuita, ele não permite que os projetos eles sejam privados, né? Então todos os projetos que a gente cria eles são públicos. Então, se vocês quiserem uma plataforma gratuita que trabalhe de forma privada, né? Ou então que funcione no próprio computador de vocês, para vocês não terem que disponibilizar arquivos, eh, em plataformas web, coloca nos comentários que nós podemos providenciar outros vídeos dessa natureza. Mas começando aqui então, tá? O RoboFlow é aberto, roboflow.com, vou deixar o link na descrição. Primeiro, nós colocamos aqui, ó, tem o botão no canto superior direito, Get Started. No meu caso aqui, eu vou fazer o login com o Google, tá? Gente, minha conta do Google, mas pode ser feito também com a conta do GitHub ou então com outro e-mail. Então, vou fazer o login aqui com o Google. Vou utilizar essa minha segunda conta aqui. Esperar um pouquinho. Pronto, né? Ele vai abrir dessa forma, tá? O que nós vamos fazer, né? Nós precisamos criar um novo projeto. Então, vou vir aqui em projetos, né? Aqui dentro no nosso canto esquerdo, tá? Tem essa aba aqui em cima tem o botão Home, na segunda tem projetos, a gente clica em projetos, depois New Project, então para a gente criar um novo projeto. No nosso caso, o que nós vamos fazer? A gente quer trabalhar com bounding boxes, né? A gente quer fazer a anotação das imagens. Então, a gente vai deixar selecionada essa primeira opção aqui, ó, Object Detection, que é a nossa função, né, de dentro da visão computacional, que é a de detecção de objetos, tá? Vamos colocar aqui um nome para o projeto, por exemplo, laranja. E aqui eu já posso dar o nome para o objeto, eu preciso colocar os objetos que eu vou anotar. No meu caso, eu vou anotar laranjas, então vou dar aqui o nome laranja. Se fosse dar mais de um nome, né, se fosse para mim anotar mais de um objeto, teria que colocar aqui a vírgula, né, para depois colocar o outro nome e assim sucessivamente, tá? Então, mas no nosso caso aqui, vai ser só laranja mesmo. Aqui pode deixar essa opção, tá? CC BY 4.0. A visibilidade, ela vai ser pública, né? Porque é a opção gratuita, então ela vai ser pública mesmo, tá? E agora podemos continuar. Continue with public. Nessa opção aqui, nessa página aqui agora, nós podemos clicar aqui, ó, Use Traditional Model Builder instead. Cliquei. Pronto. O que nós precisamos fazer aqui agora nessa parte, né? Nós vamos fazer o upload das nossas imagens. Nós vamos colocar as nossas imagens dentro da plataforma. Eu posso selecionar os arquivos e inserir eles dentro dessa área, ou então eu posso vir aqui, ó, tem aqui Select Files. Abrindo, eu posso encontrar os arquivos na minha máquina. Bom, eu já tinha essa pasta aqui aberta, então eu vou colocar os arquivos dentro da nossa, dentro daquela área. Clica, segura e arrasta.
Então, ele está fazendo aqui o upload das imagens, são 12 imagens, tá? Aqui a gente pode salvar e continuar. Então, enquanto ele vai fazendo o upload, só mostrar para vocês as imagens que nós temos. Vou colocar aqui, ó. Tem essa imagem, essa daqui, essa. Todas estão com laranjas maduras, tá? Então não tem laranja verde nas imagens. Por que é importante citar isso, né? Porque existe diferença, né? Laranja verde e laranja madura, elas são diferentes. É, então a gente poderia ter alguma alguma confusão, a gente teria de anotar objetos de classes diferentes se a gente fosse fazer essa diferenciação, né, entre laranja verde e laranja madura, tá? É, agora que nós temos as imagens aqui todas adicionadas no RoboFlow, o que nós vamos fazer, né? Aqui nós temos algumas opções, tá? Essa opção aqui, ó, Label Myself, é que nós vamos utilizar, tá? Mas deixa eu só mostrar essa opção aqui anterior, Label with My Team, porque ela é o seguinte, né? A gente pode adicionar membros a esse projeto, outros membros para esse projeto, e depois separar essas imagens em grupos, né? Para que cada pessoa faça anotação em um grupo de imagens. Como não vai ser o nosso caso, eu vou utilizar essa opção aqui mesmo, ó, Label Myself. Tá? Então, continuando. Ele criou aqui o objeto. Deixa eu só voltar aqui, que ele já foi para a primeira imagem, né? O que ele está mostrando aqui para a gente, né? Nós temos aqui então as 12 imagens, né? Unannotated quer dizer que elas não foram anotadas ainda. E aqui, imagens que foram anotadas tem zero. Aqui é a mesma coisa, tá? Zero imagens anotadas, 12 imagens não anotadas, né? E a gente pode começar então a fazer as nossas anotações. Aqui na parte superior, um pouco mais para o lado direito, tem Start Annotating. Então, clica aqui, nós já podemos fazer a anotação das imagens, tá? É, ferramentas para fazer a anotação, tá? Aqui no canto direito, né, nessa barra aqui de ferramentas, nós temos algumas opções, né? A segunda delas é a Bounding Box, né? A gente clica na Bounding Box. O que a gente precisa fazer para anotar o objeto, tá? A gente precisa posicionar o objeto de forma que ele caiba, que fique centralizado na bounding box. As bordas da bounding box peguem as bordas do objeto, né? Dessa forma aqui, tá? Então, fiz a seleção, já apareceu aqui, ó, pra gente, né? Como o único objeto que nós estamos trabalhando é com laranja, já apareceu aqui, ó, pra gente laranja. Se a gente clicar em Save Enter, então nós temos aqui nossa bounding box feita com sucesso. Se a gente quiser anotar aqui outra laranja, mesma coisa, selecionamos, temos aqui, pronto, enter. Vamos pegar aqui um caso que nós temos duas laranjas, ó. Nesse caso aqui, ó, temos uma laranja bem próxima à outra, né, ela é colada na outra. Então, as bounding box elas vão se sobrepor uma à outra, né? Sempre que possível é bom evitar, né? Mas em alguns casos, como nesse, não tem jeito, são dois objetos, um está sobrepondo o outro, então as bounding box elas vão sobrepor uma a outra mesmo, dessa forma aqui, tá? Uma outra forma de fazer anotação é com polígonos, né? Então, com polígono, qual que é a vantagem do polígono? Né, a gente consegue, com cada clique, a gente vai circulando o projeto, né? Terminamos de circular o objeto, dá Enter, dei Enter, apareceu aqui, ó, Annotation Editor. Então, Save. Temos aqui, agora é um polígono. Né? Uma outra ferramenta que pode auxiliar bastante a gente nesse processo de anotação é essa daqui, ó, o Smart Select. É a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ferramenta aqui, tá? Smart Select. É um cursorzinho do mouse, né? Aquela setinha do mouse padrão mesmo do Windows, com alguns simbolozinhos aqui, algumas cruzezinhas. Selecionamos. O que ela faz? É quando a gente posiciona em cima da laranja, vou escolher uma laranja aqui, ó. Posicionei em cima, ó. Tá vendo que ela já até ficou em vermelho aqui, né? Com a cor um pouco diferente. O que isso quer dizer?
a gente dá um clique, ele já reconheceu, ó, isso daqui tudo como laranja, né. E apareceu aqui no Smart Select, o model a gente deixa o SAM3 mesmo, tá. E aqui ele está perguntando se a gente vai salvar como polígono ou como um pixel, né. O que acontece? A gente viu as tarefas de aprendizagem dentro da visão computacional. Se a gente escolhesse pixel, a gente estaria trabalhando com segmentação, tá? No nosso caso, como é detecção de objetos, a gente vai deixar polígono mesmo. Então, finish. Aqui a gente está escolhendo o grupo, que é laranja, o objeto é uma laranja, enter. E assim sucessivamente, tá? Nós fazemos essa seleção para todas as laranjas. Deixa eu mostrar só uma outra foto aqui, porque tem algo que eu quero mostrar para vocês que é importante a gente visualizar, tá? Dentro desse cuidados com a anotação de objetos. Pronto. Essa imagem aqui vai ser bem interessante para a gente visualizar isso. Vou aumentar aqui o zoom da imagem. Aqui no canto inferior, mais para a esquerda, tá? Tem o menos, tem o percentual, tem um cadeadozinho para fixar o zoom e tem um mais, zoom in. Vou clicar aqui no mais, vezes o zoom aqui na imagem. Se quiser, nós podemos mexer no contraste da imagem, podemos mexer no brilho da imagem e assim sucessivamente, tá? Isso vamos deixar dessa forma mesmo. O que que acontece? Nós temos laranjas que estão bem nítidas, né? Por exemplo, essa daqui está bem nítida, ó. Então eu posso clicar, posso fazer a anotação dela sem problema algum. A gente tem algumas laranjas aqui atrás que elas estão mais desfocadas, né? Essas laranjas que estão desfocadas, a gente não é interessante a gente fazer a anotação delas, por quê? Né? Lembre-se que o algoritmo ele vai aprender com base no que a gente anota, né? Se a gente anota laranjas que estão desfocadas, ele não consegue, ele vai entender laranja que está desfocada e laranja que está focada como se fosse um mesmo tipo de objeto, e não é, né, porque a laranja desfocada é porque ela tá mais distante mesmo da imagem, né, isso pode atrapalhar o algoritmo na hora de a gente fazer o treinamento. Então a gente vai fazer a seleção somente das laranjas que estiverem mais focadas mesmo. E tem laranjas que estão cobertas aqui por folhas, ó, esse aqui é um caso interessante, né, a gente pode fazer a seleção sem problema nenhum, e assim sucessivamente, tá. Eh Eu vou eu já demonstrei todas as ferramentas que eu gostaria, tá, para fazer a anotação das imagens, todas as considerações que eu tinha de fazer, eu já fiz. O que eu vou fazer aqui agora, eu vou anotar algumas laranjas a mais nas imagens, para a gente poder continuar com o processo, então eu vou pausar o vídeo aqui agora. Então, pessoal, voltando agora, né, o que nós temos, né? Eu fiz a anotação aqui de todas as imagens, tá? Todas as 12 imagens estão anotadas. Eu anotei somente algumas laranjas para a gente poder continuar com o processo, tá? Eu já tinha feito a anotação dessas imagens anteriormente de forma bem cuidadosa para poder disponibilizar para vocês. Vou deixar o link eh, na descrição do vídeo para vocês terem acesso a esse banco de imagens, ele anotado já, para poder continuar com a sequência dos nossos vídeos. E também vou disponibilizar as imagens sem estarem anotadas, para vocês treinarem o processo de anotação das imagens também. Tá? Eu vou deixar o link para vocês terem acesso a essas imagens, o banco de dados, tanto já anotado como as imagens sem estarem anotadas, na descrição do vídeo. Então nós vamos continuar aqui. Para a gente formar o nosso dataset, o que, que nós vamos fazer agora? Né? Tem aqui a opção ó, Add 12 Images to Dataset. Né? Nós vamos adicionar essas 12 imagens que foram anotadas para o dataset. Então, Add. O método aqui, né, é porque a gente precisa, né, separar para treinamento, teste, validação. Então, vou colocar Split Images between Train Valid and Test. Então, 12 imagens, o que eu vou fazer, tá? Eu vou deixar 8 para treinamento, 2 para validação e 2 para teste, tá? Então, 8 de 12 vai ser 66% aí do banco de dados, né? Deixar aqui 66 e o restante a gente deixa para treinamento e teste. Então, 17 para validação, 17 para teste.
adicionando as 2 imagens, então ele criou aqui o banco de dados, beleza, né. Pronto. Gente, eu cliquei aqui de lado, ó, aqui no menu ao lado, eu criei em dataset, tá. Por que que eu cliquei aqui? Porque eu quero mostrar mais algumas coisas para vocês. Vamos supor que vocês, esqueceram, né, de mostrar a esqueceram de colocar a proporção correta, né, do banco de dados, o que seria treinamento, teste, validação. O que vocês podem fazer? Aqui nessa barra aqui lateral, né, clica em dataset, tem escrito aqui 12, né. Então, é só a gente vai ter que criar um novo dataset, né, com as imagens, com a nova proporção que a gente gostaria de colocar para treinamento, teste e validação. Então a gente colocaria aqui, ó, New Dataset Version. Clicamos. Então aqui a gente tem uma série de opções. Podemos dar um novo nome para o dataset. Então, laranja 2, por exemplo, né? Aqui está falando que são 12 imagens, tem uma classe que foi anotada, né? São 8 imagens para treinamento, 2 para validação e 2 para teste. Se quisermos editar isso, a gente vem aqui, ó, edit, né? E a gente consegue mexer nessas proporções aqui, ó. A gente clica em rebalance, clicamos e a gente consegue mexer nessas proporções, tá? Mas eu não vou mexer porque já estou satisfeito da forma como está. Então, save. O pré-processamento, né, podemos deixar da forma como está aqui. O augmentation nós também não precisamos se preocupar agora. Vamos vir aqui agora em create. Então, clicando aqui agora, create, ele está criando o dataset. Agora, nós estamos prontos para fazer o download do dataset. Então vamos clicar aqui, ó, download dataset. Quando clica em download dataset, ele está perguntando aqui o formato das anotações, tá? Tem uma série de formatos aqui, como vocês podem ver. No nosso caso, nós vamos trabalhar com o YOLO versão 8. Então, tem aqui, ó, YOLO V8. Extremamente importante nós escolhermos o formato adequado, tá? E aqui em Download Options, aqui como default tem Show Download Code, que nós vamos trocar, tá? Para essa versão aqui de cima. Ó. Download All Images, Annotations and Classes. Então, agora nós podemos continuar para fazer o download do dataset. Ele está fazendo aqui o download do dataset. Apareceu aqui para mim, ó, que ele está fazendo o download. Como é um banco de dados bem pequenininho, o download já está finalizado, tá? Então eu posso vir aqui no meu na minha pasta de downloads, tá aqui, ó, aqui o banco de dados criado certinho. Ele vem compactado, tá? Então vou descompactar esse banco de dados, né? Vou extrair, então aqui extrair, cliquei com o botão esquerdo, vou utilizar o WinRAR, extrair para extrair. Vou abrir aqui a pasta para nós visualizarmos o que temos o que temos aqui, tá? Aqui em visualização eu vou pedir ícones grandes para aumentar, ícones extra grandes para vocês enxergarem, né? Nós temos aqui 3 pastas, tá? Train, opa, desculpa, vou voltar. Train, dentro daquela pasta que nós descompactamos, tem aqui a pasta de train, test e valids. Train, aqui dentro da pasta train nós temos a pasta images com as 8 imagens que foram escolhidas para o nosso dataset na parte de treinamento. E aqui o labels, nós temos aqui para cada uma das imagens, nós temos um arquivo de texto, um documento de texto. Esse documento de texto contém as posições dos objetos laranja que nós anotamos, né? Utilizando o RoboFlow. Então, aqui dentro da pasta train, para a pasta test, a mesma coisa, tá? As duas pastas, images e labels. E aqui na pasta valids, nós também temos a mesma coisa.
Além disso, é importante mostrar para vocês esse documentozinho aqui, ó. É um arquivo YAML, tá? Com o nome data, né? Esse arquivo é extremamente importante, tá, gente? Por quê? Vou abrir esse arquivo aqui para mostrar uma coisa para vocês. Esse arquivo aqui nós vamos utilizar quando nós vamos treinar a rede neural artificial, e ele tem aqui, nós temos aqui o path da pasta train, o path da pasta valid e o train da pasta test e o path da pasta test, né? Além disso, nós temos aqui ó, o número de classes, só uma classe, que a gente só anotou laranjas, né? E o nome da classe, que é laranja. Tá? É, esse caminho aqui é extremamente importante porque depois nós teremos de fazer algumas alterações nesse caminho. Tá? Nós utilizamos o RoboFlow para fazer a anotação de imagens, o RoboFlow, então, como uma ferramenta gratuita, mas vocês perceberam que o banco de dados ele fica público, né? Então, caso vocês tenham interesse em aprender a anotar imagens com ferramentas que não disponibiliza o banco de dados de forma pública, mas que sejam ferramentas também gratuitas, deixa nos comentários. Assim nós podemos entender que será necessário fazer um novo vídeo para vocês. Bom, no nosso próximo vídeo nós veremos como configurar um ambiente para fazer o treinamento de redes neurais artificiais. E essa configuração do ambiente será especialmente importante para aqueles que forem utilizar o Jupyter Lab ou o Jupyter Notebook ou PyTorch em suas máquinas. Para o pessoal que vai utilizar o Colab, a aula ela não será tão importante assim, mas para aqueles que forem utilizar as ferramentas que eu acabei de citar, será uma aula extremamente importante. Então, nos vemos na nossa próxima aula e até mais.